Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Filosofando na Cozinha. Eu vou passar para vocês uma receita de purê de batata doce com maçã que eu inventei. Eu adoro cozinhar e quando eu invento alguma coisa eu testo algumas vezes, vejo que ficou bom. Pesquiso um pouco o valor nutricional daquele alimento e aí eu vou passando para vocês e a gente vai conversando juntos e vocês também podem escrever nos comentários o que vocês inventaram já, se vocês já experimentaram esse tipo de receita e a gente vai conversando sobre a cozinha, sobre a saúde, sobre a vida, né? Porque a alquimia dos alimentos remete remete a uma filosofia de vida também, né? Quando a gente cozinha pensando no porquê de cada ingrediente e depois quando a gente come sentindo quanto aquilo fez bem para a nossa saúde, nós estamos de alguma forma nos transformando e refletindo sobre aquilo que estamos comendo, vivendo, não é? Não deixa de ser uma grande filosofia e uma motivação para a gente se alimentar cada vez melhor. Então, nesta vaporeira, eu coloquei 2 batatas doces médias cortadas em 4. Por que eu usei a vaporeira? Porque eu gosto mais de usar vaporeira do que colocar o legume diretamente na água, porque eu aprendi que desta forma a gente consegue manter mais os nutrientes dos alimentos quando eles são cozidos no vapor. E a partir de que eu aprendi isso, eu só cozinho no vapor, mas se você querendo pode cozinhar na água também. E nessa vaporeira eu também coloquei uma maçã descascada, uma maçã grande, descascada, sem sementes. Só que eu tirei a maçã antes porque o tempo de cozimento dela é muito inferior, ela cozinha muito mais rápido do que a batata doce. Então eu retirei a maçã daí, amassei num pratinho e prossegui o cozimento dessas batatas doces até que elas ficassem bem molinhas. Então, nesse momento elas já estão bem cozidas, eu descasquei, amassei e é importante que se amasse enquanto está ainda quente, porque é mais fácil você mexer no alimento com ele quente, né? Você consegue amassar mais fácil. E também porque o próximo ingrediente, que é a manteiga, você já consegue que ela derreta mais facilmente com a batata doce quente. Então veja, isso que está no prato foi a maçã que eu falei para vocês que o tempo de cozimento dela é muito mais rápido, então eu tirei a maçã, amassei e agora na próxima foto vocês vão ver que eu começo a misturar essa maçã com os 4 pedaços de batata doce amassados ainda quentes. Adicionei. Então assim ficou as batatas amassadas junto com a maçã. Então misturei bem numa vasilha e em seguida eu adicionei a manteiga. A quantidade de manteiga para 2 batatas médias e uma maçã foi essa que vocês estão vendo aí, olha. Eu cortei de um tablete de manteiga mais ou menos 2 dedos e meio e passei a misturar a manteiga na batata e na maçã. Se você não gosta de manteiga, você pode colocar azeite também. Eu acredito que umas 2 ou 3 colheres ou até 4 colheres de azeite vai ficar gostoso também. Em seguida,
Eu adicionei 3 colheres de leite, só que é essa colher grandona, não é colher de sopa não, é colher de salada. Eu gosto muito de mexer as coisas com essa colher porque ela agiliza. Então eu coloquei 3 colheres grandes de leite nessa mistura da batata doce com a maçã. Atualmente, as pessoas com intolerância à lactose ou que são veganos e não consomem produtos advindos de animal, o que você pode fazer? Uma coisa bem legal de fazer. Você não cozinhou a batata na vaporeira? A água da vaporeira que sobrou virou uma água, eu gosto até de usar água filtrada, porque ela vira uma água que recebe alguns nutrientes ali da batata e às vezes fica uma água até mais espessa, mais grossa. Então, muitas vezes eu utilizo essa água dos vegetais cozidos na vaporeira, que é uma água filtrada, que eu já coloquei pensando nisso mesmo, eu utilizo isso como leite. É uma boa opção nas dietas veganas ou nas pessoas que têm intolerância à lactose. Você também pode substituir o leite por essa própria água do cozimento do vegetal, no nosso caso, da batata e da maçã. Então, aqui, após ter colocado essas 3 colheres de leite, eu joguei uma pitada de sal, aí o sal é a gosto, e fui mexendo bastante até virar essa mistura bem interessante, bem gostosa, né? Como vocês podem ver. Eu decorei com a ponta do garfo para dar essa aparência um pouco rústica. E quem gosta de um sabor agridoce, que é o meu caso, eu ainda salpiquei umas uvas passas, mas se você achar que é demais para o teu gosto, não tem problema, tira a uva passa e você vai comer o agridoce da batata doce com o adstringente, o azedinho da maçã e o sal e a manteiga, fica muito saboroso. E sem contar que fica muito nutritivo também, né? Então, por exemplo, pensa um pouco, se você comer esse alimento, você está comendo um carboidrato de altíssima qualidade. É totalmente diferente de você comer, por exemplo, um carboidrato que venha do pão, da farinha branca, não é? Esse carboidrato da batata doce, ele tem um alto valor nutricional. E uma coisa bem bacana é que esse tipo de carboidrato da batata doce, ele contribui para uma boa digestão porque ele é rico em fibra. Só que ele também ajuda na liberação gradual da insulina. Então a gente não tem aqueles picos de insulina, principalmente para as pessoas que são diabéticas ou pré-diabéticas. É um alimento muito interessante, porque ele não te dá o pico de insulina, ele te mantém com o valor glicêmico sendo liberado aos poucos, né? E ele também tem um alto teor de fósforo, que ajuda nos nossos dentes, nos nossos ossos. Bom, vitamina nem se fala, né? Vitamina A, C, E. Então, essas vitaminas juntas, elas estimulam a produção de colágeno e combatem a flacidez da pele, ajudam no cabelo, nos olhos. E esse nutriente da moda, né? O beta-caroteno, ele é um antioxidante, então ele ajuda o nosso organismo a lidar com a acelerar as reações químicas, mantendo o nosso metabolismo bem atuante. E também o que se fala muito hoje da batata doce é que ela tem uma quantidade bem razoável de magnésio, que é um mineral anti-estresse. Então, se você quer, por exemplo, ficar mais calmo, mais tranquilo, consuma alimentos mais naturais e menos processados.
porque você vai estar, principalmente criança que é muito agitada, se você der um alimento primário, né? Essa coisa do alimento natural, um vegetal como esse, como essa receita que nós estamos aqui conversando hoje, você também estará atuando na diminuição do estresse, da agitação. E a maçã também tem vitamina B, C, também tem antioxidante, ela é adstringente, ela ajuda nos mal-estares estomacais e ela é antibacteriana, isso eu não sabia, mas o ácido dela ajuda a combater algumas bactérias bucais, atuando beneficamente logo no começo da nossa digestão. Então, eu fico pensando assim, em o quanto a indústria alimentícia, um setor dessa indústria alimentícia, nos enganou por muitos anos, né? Então, não coma manteiga, coma margarina, tá? Depois a gente foi descobrir que a margarina é uma graxa de sapato que faltou uma molécula para virar graxa de sapato e se transformou em margarina. Em margarina, exatamente. E também viemos de uma época em que o ovo era proibitivo, o ovo era o alimento que causava o colesterol. Hoje em dia a gente vê a moçada consumindo de 3 a 4 ovos por dia, porque ele não faz mal coisa nenhuma, porque ele ajuda a construir proteínas, ajuda a musculatura a criar hipertrofia. Então, a gente vai vendo quanto a indústria foi nos enganando, né? Foi nos ludibriando mesmo. Então, a gente nunca vai errar se a gente for para o que é natural, né? Os vegetais, os legumes, tudo que é natural, a gente nunca vai errar em consumir. E, inclusive, tem umas receitinhas de sobremesa, de doces que são absolutamente saudáveis, com açúcar mascavo, com doce da fruta, que depois que a gente começa a consumir esse tipo de alimento, você não consegue mais olhar para esses doces super decorados, super processados e super vazios, vazios porque eles não têm alimento, porque eles não têm nutrientes e porque eles não contribuem com a nossa boa saúde, incham a nossa barriga, causam inflamação, a gente fica meio empanturrada e às vezes mal-humorada devido à grande quantidade de química e processamento, né? Bom, e para terminar, eu gostaria de refletir com vocês na seguinte questão: em como uma alimentação equilibrada, saudável, natural, com alimentos ricos em nutrientes, o quanto elas podem fazer bem para o nosso sistema músculo-esquelético, e aqui eu entro na questão da fisioterapia. Artigos científicos vêm mostrando que a acidez de alguns alimentos processados causam ou deflagram dores articulares, artrites, inflamações. E o quanto também, ao nos alimentarmos com bons alimentos, com bons nutrientes, nós estamos contribuindo para a manutenção do peso, né? E a manutenção do peso é fundamental para a nossa saúde musculoesquelética. Então, eu observo pacientes que vinham num regime alimentar maravilhoso, corpo emagrecido, sarado, descamba um pouquinho, exagera aqui no final do ano, não sei aonde, nas férias, exagera um pouco. O que acontece? A pessoa ganha peso e esses 2 quilos, às vezes 3 quilos que foram ganhos, já é o suficiente para voltar uma dor lombar, uma dor de quadril, uma dor de joelho, uma dor de pé. Então, meus queridos amigos, precisamos estarmos atentos para a nossa alimentação e a nossa saúde física, psico e emocional. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!